Olá pessoal, você sabe qual a diferença dos equipamentos de solda em eletrodo revestido? Eu sou o Daniel da DR Soldas e vou mostrar algumas máquinas para vocês. Então é isso galera, vamos então para o primeiro equipamento, o transformador de solda. O transformador de solda é proveniente de uma bobina de cobre ou de alumínio com um núcleo móvel, onde é feita a regulagem da amperagem do aparelho através de uma manivela. Então é um transformador de solda que tem essas características. O transformador de solda possui saída em corrente alternada, AC, ou em português CA. Nos painéis dos transformadores de solda, geralmente vimos que os cabos de solda partem diretamente do equipamento. Mas em alguns casos, por exemplo, os transformadores de soldas mais potentes, temos bornes aparentes, mas com o desenho do alicate e do terra estampados no painel. Transformador de solda, nós utilizamos eletrodos que trabalham bem em AC ou CA, corrente alternada. Os transformadores de solda são máquinas pesadas, não são econômicas e têm um arco elétrico mais instável por trabalhar em corrente alternada. São equipamentos que duram por muitos e muitos anos, por serem de construção simples. Podem durar 20, 30 anos, 40 anos ou muito mais. São de simples manutenção. Transformador retificado ou retificador de solda. A máquina de solda retificada ou retificador de solda é um equipamento transformador com diodos que transformam a corrente de saída alternada para a corrente de saída contínua. As retificadoras são mais comuns possuírem núcleo móvel e os bornes de ligação do alicate são do tipo parafuso borboleta e estão estampados com os símbolos mais e menos, por terem saída em corrente contínua, que nós abreviamos em CC ou DC. As retificadoras de solda soldam uma grande gama de eletrodos, que tem uma excelente estabilidade de ar, por trabalharem em corrente contínua. Mas pelo peso e dimensões são um fator desfavorável, sem contar que elas não são econômicas. São transformadores com diodos que transformam a corrente alternada em corrente contínua. Então são máquinas mais simples, mas soldam uma grande gama de eletrodos, os eletrodos que trabalham em corrente contínua. Tem uma gama muito maior. Inversora de solda. As inversoras de solda usam tecnologia inversora, utilizam elementos eletrônicos, trazendo peso e tamanho reduzidos, como eficiência energética e nível de economia muito grande. As inversoras de solda trabalham em corrente contínua DC ou CC, dispondo de potenciômetro de regulagem, painel digital ou outros recursos, como anti-stick, que evita que o eletrodo grude na peça, hot start, que é a partida quente, para iniciar o arco mais facilmente. Possui muitos outros recursos. Os bornes são geralmente de encaixe rápido, discriminados nos lados mais e menos. Elas soldam uma grande gama de eletrodos, assim como a retificadora que vimos, mas com eficiência por ter recursos mais modernos e sem contar com o tamanho e o peso e a economia de energia. As máquinas inversoras têm um peso bem reduzido e têm tecnologia, então são máquinas com mais eficiência energética, elas economizam muito mais energia. Nós vimos as máquinas e as correntes que essas máquinas trabalham.
Outro ponto bem interessante falar sobre as máquinas que trabalham em corrente contínua fazem a soldagem, né, TIG, utilizando esse tipo de tocha, esse modelo de tocha, uma tocha com válvula. Né? Essa aqui é uma tocha seca, valvulada, é uma 26V. Também encontramos tipo dessas tochas valvuladas refrigeradas a água. Então é uma tocha 18V. É interessante, galera, porque essas tochas elas são padronizadas. Nós encontramos equipamentos de multifunção. As máquinas TIG, né? A maioria desses equipamentos que fazem soldagem TIG, eles fazem também soldagem em eletrodo revestido, como nós vimos na WSE 250, uma máquina ACDC, que também faz a soldagem em eletrodo revestido. E nós também temos a TIG 200M, que é um equipamento completo também, máquina TIG, né, com rampa de descida, alta frequência e pós-gás determinado, né, pré-determinado. Né? Quando tirar o dedo do gatilho ali, ele vai durante 15 segundos continuar saindo gás. Ela não tem esse recurso de regulagem. Já a máquina WSE 250, a máquina mais completa, né, nessa questão de pós-gás, pré-gás e rampas de descida. No caso, a TIG 220P é uma máquina com recurso de pulsar. Lembrando também que a TIG 200M também tem duas funções de pulso, né, que já são programadas, um pulso de uma frequência baixa e um pulso com uma frequência bem alta. Então, esses equipamentos aqui eles também fazem soldagem em eletrodo revestido. Também são máquinas inversoras, né, que são de alta eficiência energética, são máquinas bem econômicas, né, tem uma economia muito maior. Em comparação aos transformadores, elas têm a vida útil um pouco menor, né, por a questão da construção do transformador. O transformador de solda ele é muito simples, é uma grande bobina de cobre ou de alumínio. Então é de uma construção muito simples. As máquinas inversoras elas já utilizam componentes eletrônicos, placas de potência e milhares de componentes eletrônicos dentro dela. Então essa máquina ela não vai ter a mesma durabilidade, mas sempre quando a gente for utilizar um equipamento nós temos que utilizar ele com consciência, né? Utilizar o equipamento, cuidar, sempre fazer a limpeza dessa máquina, né? Cuidar para não deixar cair, não molhar. Então o cuidado com o equipamento também prolonga muito a vida útil dele. Agora falando um pouco da questão de como nós estamos falando em máquinas de eletrodo revestido, um ponto bem importante falar é a questão dos eletrodos. Cada eletrodo, determinado da sua numeração, 6013, 7018, 6010, enfim, cada um tem uma aplicação, certo? E uma posição de soldagem, uma aplicação, né, qual o material para ser colocado nesse, utilizado esse eletrodo revestido e qual a polaridade e a corrente que esse eletrodo trabalha. Então, galera, é muito interessante o pessoal saber disso, que cada eletrodo tem uma aplicação e uma corrente de trabalho. Mas como Daniel, como é que eu vou descobrir qual corrente esse eletrodo trabalha? É simples, nas caixas dos eletrodos tem todas as informações contidas ali. Então, isso, a galera, é muito interessante saber que todos os eletrodos eles trabalham com uma determinada corrente. E onde eu consigo isso? São em planilhas, né? Por exemplo, na internet, você pode pesquisar lá no Google e colocar lá em cima tabelas de eletrodos revestidos. Então, cada fabricante tem, né? Nós temos vários, tem ESAB, tem outros fornecedores, Eltec, Castrolin e várias outras empresas, assim como Varetas TIG também, né? A gente vai lá, baixa as tabelas, lá tem todas as informações certinhas, né? E as aplicações desses eletrodos para conseguir fazer um serviço lá. Outro ponto bem importante também é falar sobre o sentido da corrente. A corrente contínua, ela sempre parte de um sentido.
o polo negativo para o polo positivo sempre. Esse fator, lembrando que esse sentido gera muito mais calor no lado positivo. Então, nós utilizamos a corrente reversa. Então, eu vou colocar uma foto aí para a galera poder dar uma olhadinha e memorizar na hora que for fazer uma soldagem e usar como base. Lembrando que todos os eletrodos eles têm uma corrente de trabalho, né? Onde se precisa dar mais calor no eletrodo ou mais calor na peça. Então, fica a dica, galera. Um grande abraço a todos e muito obrigado!